で今日は特に聖霊のことについて一緒に考えたいと思います。Gostaríamos de pensar e meditar sobre o Espírito Santo. Antes de entrar na mensagem, eu queria comentar também. Começar. メッセージに入る前に、私の妻がね、クリスティンが本当に今日参加したかったんです。Na verdade, antes de começar a mensagem, na verdade a minha esposa gostaria de estar participando aqui também. しかしちょうど先週一つの葬儀があって、そしてその人が葬儀に参加した人たちが初めて今日教会に来ます。Funeral, né? Semana passada teve um funeral, né? E essas pessoas que teve funeral resolveram participar no primeiro culto na nossa igreja. そのためにクリスティンもそこにいることにしました。 Então a Cristina resolveu permanecer ali neste culto. まず近いうちにクリスティンも一緒に参加したいです。O mais breve possível, gostaria que ela pudesse estar participando aqui também. 皆さん今日はまず一つの聖句を、今日はこのテーマは私の中に宿る聖霊様。O tema de hoje é sobre o Espírito Santo que habita em mim. まずガラタ5章16節読みます。 Em Gálatas 5:16. 私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。 Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. この決してという言葉が私が大好きです。 Eu gosto muito dessa frase, de modo nenhum. なぜならこのイエス様を信じると私たちが罪に対して完全な勝利があります。 Porque quando nós cremos em Jesus, nós temos a certeza da vitória sobre o pecado. そしてそれが本当にとても人間がすごく自由になります。 Então o homem se torna totalmente livre. だから今日この聖霊のことについてもう少し学んで、私たちもクリストにあってどのようにもっともっと自由になれるか一緒に考えたいです。 Então gostaríamos de estar pensando aqui de que modo nós cristãos podemos estar livres do pecado. まず第一に私たちが新しく生まれないといけないです。 Em primeiro lugar, nós temos que ter um novo nascimento. ヨハネの3の3にはイエス様がニコデモという人にこう言いました。 Em João 3:3, Jesus disse a Nicodemos. イエスは答えられた。誠に誠にあなたに言います。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。 Jesus disse para Nicodemos: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. この新しく生まれることはイエスが十字架で死んでよみがえった時に初めて起こりました。 Então, esse nascer de novo, ela se concretizou quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou. 旧約の時代は誰も申請しませんでした。 No Velho Testamento, ninguém podia nascer de novo. 例えばアブラハムでもモーセ、ダビデ、みんな申請しませんでした。 Como Abraão, Moisés, eles não tiveram essa experiência do novo nascimento. イエス様が十字架死んでよみがえった時から初めて人が新しく生まれる。 Então, quando Jesus morreu na cruz, ressuscitou, então agora nós podemos ter essa experiência do novo nascimento. E Nicodemos não estava entendendo, né, o que quer dizer nascer de novo. ごめんなさい。突然ニコデモが分からなくてね、自分が新しく生まれることは何だろうと
わからなくて、そして彼がイエス様が説明しました。 Então Nicodemos não sabia o que é nascer de novo. Então, pela primeira vez, Jesus explicou para Nicodemos o que é o novo nascimento. 肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。 O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. 1回目は私たちが肉体で生まれるんです。 Nós, pela primeira vez, nós nascemos na carne. しかしこの聖霊が私の霊の中に入るときに、その時に人間が新しく生まれる。 E quando nós, então, o Espírito Santo vem habitar com o nosso espírito, aí, pela primeira vez, efetua-se o novo nascimento. そして聖書には私たちが新しい創造になります。新しい存在になります。 Então, aí nós somos a nova criatura. だから全く違うものになります。 Então, nós tornamos totalmente transformados. 神の、宇宙を創造した神様がこの胸の中に住むようになるんです。 Então, esse Deus Criador de todo o universo, ele passa a habitar em nós. これがすごいですね。天と地を作った神がこの私の肉体の中に住むようになります。 Isso é a coisa mais esplêndida, porque esse Deus Criador dos céus e da terra passa a habitar em nós. E por que nós precisamos de nascer de novo? どうしても日系人の顔を見るとすぐポルトガル語になります。なぜ私たちが新しく生まれないといけないですか? Por que nós precisamos nascer de novo? それはこの私たちの古い自分がどうしても病んでいるからです。 Porque nós, o velho homem, está em sofrimento. 私がこのヨハネの7章の37節からの言葉が大好きです。 Eu gosto muito desse versículo em João 7, de 37 em diante. さて、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり、大きな声で言われた。誰でも乾いてるなら私のもとに来て飲みなさい。 No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. 人間は必ず乾いてる心があります。 Nós, os homens, temos uma sede no coração. 誰であっても誠の神様と出会わなければ、もう必ずこの満たされてないところがあります。 Enquanto nós não tivermos um encontro com Deus, nós nunca teremos nossa vida, nossa alma totalmente satisfeita. 人間は神と一つになるために作られたんです。 O homem foi criado para que o homem pudesse ser um com o Pai. そして神が私たちの中に住んでないときは心がいつも空っぽです。 E quando o Deus não habita em nós, nós temos então um vazio em nosso coração. だから人間はみんな心が乾いている状態です。 Nós, os humanos, temos então um coração vazio, todos os homens. みんな満足されてないです。 Nós não estamos satisfeitos. そして誠の神様と出会って聖霊があなたの中に住むまでにはもう空っぽになり続けます。 Então, enquanto o Espírito Santo não habitar em nós, nós vivemos essa vida vazia. イエス様だけがあなたの心を満たすことができます。 Somente Jesus pode preencher o seu vazio. だからイエス様が言ったこの誰でも乾いてるなら私のもとに来て飲みなさい。 Então Jesus disse: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. 私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。 Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. これが小さな池じゃないんです。 Não é um rio pequenininho. これが生きてる水で流れてるその川です。
é um rio que está assim transbordando de águas. もう毎日毎日この川が流れ続けます。 Esse rio que continua a fluir as suas águas. それは私たちが聖霊で満たされると人生がそのようになります。 Então, quando nós temos a nossa vida repleta dessa água, é que nós temos esses rios de água viva. イエスはご自分を信じる者が受けることになる御霊についてこう言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ下っていなかったのである。 Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem, até que o Espírito ainda não tinha sido dado, por isso Jesus ainda não fora glorificado. イエス様がよみがえってから40日後に天に戻りました。帰りました。 Jesus, após a ressurreição, após 40 dias, ele retornou aos céus. で、その時に天に着いたら10日後に聖霊を送りました。 E depois de Jesus retornar aos céus, depois de 10 dias, ele enviou o Espírito Santo. この箇所はこの使徒の働きの日章はもうちょうどこのペンテコステの日ですね。聖霊が初めて私たちに送られた時です。 Em Atos 2:33 diz que que Jesus enviou o Espírito Santo. ですから神の右に挙げられたイエス様がこの神の右に挙げられたのはこの栄光を受けになったということですね。だから神の右に挙げられたイエスが約束された聖霊を御父から受けて、今あなた方目にし耳にしている聖霊を注いでくださったのです。 Exaltado à direita de Deus, isso quer dizer, quando Deus foi glorificado, Jesus foi glorificado, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. 今度私たちがいつ聖霊を受けるかと少し考えたいんです。 Então, gostaríamos de pensar aqui, refletir aqui, quando é que nós recebemos o Espírito Santo? ここで特に第一コリントの12章の13節読みます。 Em 1 Coríntios 12:13 diz assim: 私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの御霊によってバプテスマを受けて一つの体となりました。そしてみんな一つの御霊を飲んだのです。 Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um único Espírito. この御霊を飲んだという表現がいいですね。 É muito bem essa expressão que nós beber de um único Espírito. もちろん聖霊はその人格を持っているその液体ではないんです。não é líquido, né? Não é líquido. Quer dizer que não é que o Espírito Santo seja uma coisa líquida. しかしこの私たちの中に住んでいる、だから飲むと私たちの中に入るということが強調しています。Ela está enfatizando que nós podemos então beber, ele passa então a habitar em nós. だからさっきイエス様が誰でも乾いてるなら私のもとに来て飲みなさいと言ったんです。 Então Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. だから私はイエス様を信じると必ず聖霊があなたの中に入ります。 E quando nós cremos em Jesus, então Jesus passa a habitar em nós. それはこの聖霊がいなければ人々が新しく生まれることがないからですね。 Então, se nós não aceitarmos a Jesus, nós não nascemos de novo. で、聖霊がいないと誰も救われてないです。 E se nós não tivermos recebido a Jesus, nós não temos a salvação. しかし聖霊が
だから信じた時からイエス様があなたの心の中に宿っています。 Então, o Espírito passa em viver, a viver no nosso interior quando nós cremos em Jesus. しかしだからといって聖霊で満たされているということではないんです。 Então, mas isso não significa também que nós estamos cheios do Espírito Santo. 日々私たちがもっともっと聖霊の満たしを求める必要があります。 A necessidade de nós buscar a plenitude do Espírito Santo. そうですね、多分去年だったと思います。りんちゃんはこの自分のお父さんとあることについて話していました。 Então, a Lin Chan estava conversando com seu pai. そしてそこでこの聖霊の働きについてその話がありました。 Então, estavam assim conversando ali sobre a obra do Espírito Santo. で、りんちゃんはその時に聖霊が本当に働いていると感じて、でそれをもっとその聖霊のことを信じたらものすごくその強い聖霊体験を体験しましたね。 Então, quando ela falou que eu quero buscar mais o Espírito Santo, então ela teve mais experiência com o Espírito Santo, esse trabalho mais, a obra mais poderosa do Espírito Santo. 一回だけではなく、神様が次々新しい聖霊体験をあなたに与えたいんです。 Então Deus quer que você cada vez mais possa ter essa experiência com o Espírito Santo. 毎日毎日聖霊で改めて満たされることが必要です。 Então nós todos os dias temos que ter toda vez nós temos que estar tendo esse experiência, né? Enchimento do Espírito Santo. 自分の力で絶対クリスチャンライフはうまくいきません。 Com nossas próprias forças nós não podemos ter uma vida cristã plena. イエス様を信じていても自分の力でイエス様に従おうとしたらもう絶対失敗します。 Por mais que nós tentemos com nossas forças seguir a Jesus, mesmo nós assim falhamos. どうしても聖霊の力が必要です。 Há necessidade da obra do Espírito Santo. もう一瞬一瞬ずつ聖霊とともに歩むことが必要です。 A cada momento nós precisamos estar buscando o Espírito Santo. だから私がこのエペソの5章18節がとても大切と思います。 Eu acho muito importante esse versículo em Efésios, capítulo 5, versículo 18. またブドウ酒に酔ってはいけません。そこには宝刀があるからです。むしろ御霊に満たされなさい。 Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. ある人でですね、勇気をもらいたいときに酒飲むんですね。 Algumas pessoas, para ter mais coragem, ele bebe bastante, começa a tomar bebida alcoólica. お酒飲んでそれから誰かに話しに行くとかね。 Então eu vou beber bastante para poder conversar com tal pessoa. 他の人たちがすごく寂しいんだからちょっと自分の問題を忘れたいのでいっぱい飲んで酔っ払ってしまいます。 Então algumas pessoas, para esquecer dos seus problemas, então toma bastante álcool para esquecer dos seus problemas. それは全部偽物です。 Tudo isso é uma falsidade. 本当の力ね、本当の勇気はこのアルコールじゃなくて聖霊から来るんです。 Então a verdadeira poder, verdadeira força vem pelo Espírito Santo. 本当のこの寂しさをこの和らぐために必要なのは聖霊です。 E para nós vencermos a solidão é somente pelo Espírito Santo. 聖霊がもう24時間毎日一瞬一瞬ずつ共にいてくださるからです。 Porque o Espírito Santo sempre vai estar 24 horas conosco. だからますます毎日毎日もっともっと聖霊で満たされることがどうしても必要です。 Então é importante nós, cada momento, estar sendo preenchido pelo Espírito Santo. じゃあ皆さん
どのようにして聖霊の満たしを求めればいいでしょうか。 Então, de que maneira então nós vamos buscar o enchimento, plenitude do Espírito Santo? さっきりんちゃんはこのお父さんとの霊的な交わりによって自分がやっぱり気づいて、そして信仰が強くなってで聖霊の満たしを体験しました。 Então, Nichan, buscando o conselho do pai, ela foi tendo essa experiência e esse enchimento, plenitude do Espírito Santo. Comunhão com nossos irmãos, 兄弟姉妹との霊的な交わりがすごく大切です。 É muito importante nós termos a comunhão com os irmãos. また毎日御言葉をよく黙想することもとても大切です。 E também nós estamos meditando na palavra de Deus. イエス様が悪魔に強い誘惑を受けたときに、彼が毎回ですね、聖書はこう書いてあると言って悪魔に勝ちました。 Quando Jesus foi tentado pelo diabo, o diabo usando a palavra de Deus o atacou. Ele usava a palavra de Deus para vencer o diabo, né? E Jesus então usou a palavra de Deus para vencer o Satanás. 私もですね、この自分が人間は必ず弱点があります。 Então o homem tem as suas falhas. でその弱点をそれを打ち勝つために神様の力が必要です。 Então, para nós vencermos as nossas imperfeições, nós precisamos do poder do Espírito Santo. そして御言葉が私もですね、自分の弱点に打ち勝つためにその問題について、例えばもし汚い思いがいつも頭に来るなら、 Por exemplo, quando nós temos alguns pensamentos que impuros, その時にじゃあ思いについての御言葉を見つけて、そして私がよくそれをカードに書き出しました。 então, para eu poder Eu escrevi os versículos no cartão, né? para eu poder assim vencer esses pensamentos impuros, pensamentos ruins, eu comecei a escrever num papel os versículos. でその御言葉をいつもポケットに入れてですね、そしてもう絶えずそれをいつも暗記していつも復習しました。 Então eu pegando o versículo e também decorando versículos, eu comecei a meditar na palavra de Deus. だから御言葉プラス聖霊の力によって私たちがこの罪に打ち勝つことができます。 Então nós podemos então através da palavra de Deus e também sereno e também a obra do Espírito Santo é que nós podemos então vencer o pecado. 日々ですね、私たちがこの聖霊の声を聞くことがとても大切です。 Então é importante nós estamos ouvindo a voz do Espírito Santo. 私がですね、このように考えますけど、聖霊が私の霊の中に住んでいますね。 Então o Espírito Santo está habitando em nossos corações, em nosso espírito. だから聖霊が私の霊に語って、そして私の霊から私の思いとか私の感情が触れられるんですね。 Então, através do Espírito Santo, em meu espírito que ele começa a trabalhar em meus pensamentos e em minhas emoções também. だからこの聖霊が私の霊に話しているんですけども、でもどのように私がそれをピックアップできるかは大きなチャレンジです。 Então, o grande desafio para nós o Espírito Santo está falando, ele está trabalhando em nós,
Mas como é que nós podemos então captar esse Espírito Santo em nossos corações? だから祈る時にですね、神様に向かって祈るだけじゃなくて、やっぱり祈った後に静かにして神様の声を聞く時間を神様にあげることが必要です。É importante nós dar o tempo para que nós possamos ouvir a voz do Espírito. だから何か神様にお願いして、例えばある人が救われるようにですね、じゃあ誰々のために祈っています。Então eu estou orando para que tal pessoas possa aceitar Jesus. その後にじゃあ静かにして聖霊が私の霊に何を語っているかちょっと聞かないといけないんですね。Então nós temos que nos aquietar e ver o que o Espírito Santo está querendo falar para nós mesmos. それで静かにしてどんな思いが浮かんでくるか、どんな感情が浮かんでくるか。Então precisamos nos aquietar e ver o que o Espírito Santo está falando conosco. もしかするとその時にですね、じゃあその人にこの本をあげたらどうですかと。Então que tal presentear um livro para essa pessoa? もしかするとある聖書の言葉が浮かんできて、じゃあ今度会う時にじゃあその言葉をその人に伝えます。Ou então talvez um versículo que seja apropriado para essa pessoa que você está querendo que ele seja salvo. だから祈る時はこの一方的だけじゃなくて、ちゃんと向こうも聞けるように、ね、静かにしましょう。Então que a nossa oração não seja só unilateral, mas precisamos receber de Deus o que Deus está querendo falar conosco. E finalmente最後に私が強調したいことは、この聖霊の力によって罪に打ち勝つことができます。Então, pelo poder de Deus, nós podemos vencer o pecado. 私ですね、本当に毎日この言葉をいつも心の中に毎日必ず繰り返します。Então, todo dia eu fico meditando nessa palavra. ガラテヤの2の19から20ですね。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し、私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。Gálatas. Em versículo Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Mas Cristo vive em mim. Agora, a vida que vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. 聖書によると、2000年前にイエス様が十字架につけられた時に、あなたもイエス様と共に十字架につけられました。Então, há 2000 anos atrás, quando Cristo foi crucificado, nós também fomos crucificados juntamente com Cristo. そしてイエス様がよみがえった時にあなたもよみがえりました。E também, quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos também com Cristo. 2000年前に神様が一人一人のことを知っていました。Há 2000 anos atrás, ele já sabia de cada um de nós. 誰がイエス様を信じるか、神様がもちろん永遠から知っていました。Então, desde a eternidade, Deus sabia aqueles que iam crer nele. そしてあなたはキリストの中に誰でもキリストのうちにあるなら新しく作られたものだと書いてありますね。誰でもキリストのうちに、キリストの一部となった場合はもう新しく生まれたんです。Então a Bíblia diz que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. 誰でもキリストのうちに、だからキリストの一部となったので、だから2000年前にイエス様が死んだ時にあなたも知りました。
Então, se nós já estamos em Cristo, já há 2000 anos atrás, nós já estamos com Cristo, morrendo com Cristo também. そして死からよみがえりました。 E também fomos também ressuscitados juntamente com Ele. 私ですね、この真理ともう一つの大事な言葉があります。 Então, existe mais um versículo muito importante. 同じようにあなた方もクリストイエスにあって、これもクリストイエスにあってね、クリストの中にあるものを通してですね、クリストイエスにあって自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさいと書いてあります。 A Bíblia diz, da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. だから皆さん、例えばこの日々何かの誘惑が来るときに、例えばそのさっき話したもし汚い思いがあなたの頭に、それか例えばこの誰かがあなたにちょっと悪いことを言ってしまってあなたの心が傷つけられたとかしましょう。 Então, os nossos pensamentos, que às vezes são impuros, ou então alguma pessoa que já te prejudicou, fez algum mal e você está com o coração machucado. その心が傷つけられて自分がすごい嫌な気持ちになります。 Então você está com o coração machucado e está com pensamentos muito ruins. その時ですね、私がこうしますですね。 Então nesse momento, ティムあなたはもう死んだ。 então eu vou dizer, eu já morri em Cristo. その古い心がもう十字架につけられた。 Esse meu coração já foi crucificado com Cristo também. この嫌な気持ちがもう十字架につけられました。 Esses maus sentimentos também foi crucificado com Cristo. それはもう死んだ。 Já foi morto. 今私ではなくクリストが生きておられる。 Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. イエス様、私を通してあの人を愛してください。 E através de mim que eu possa amar essa pessoa. ある塩谷達也さんという人がいます。 Tem uma pessoa chamada Shoya 塩谷 Katsu? 達也。そう Katsuya. 彼がこう言ったんですね。いつもキリストがここにいるので、だからどんな問題でもいつも彼がこう言うんですね。キリストがここにいるのでお願いします。 Então ele fala assim, ó, Cristo sempre está em mim, então eu peço, por favor, Deus. その誘惑があなたの顔を似合っている時に、 Quando a tentação está bem na sua frente, 私はもう死んだ。 eu já morri. あなたは私に対して一切力はない。 Essa tentação já não tem poder sobre mim. キリストにあって私は自由です。 Em Cristo eu sou livre. その時、イエス様お願いします。 Então, por favor, Jesus. イエス様が聖霊を通してあなたの中にいます。 Então, Jesus está em você através do Espírito Santo. 自分が、古い自分が良くならないんです。 Não é para que o velho homem seja melhorado. 聖書には私がすごく大切と思います。エレミヤの17章の9節にはこう書いてあります。 Em Jeremias, capítulo 9, versículo 7, está escrito assim. 17の 17. 17, 9. Vamos. 人の心は何よりも陰険で、それは治らない。 Diz que o coração do homem é tão iníquo não há cura. e que não há cura. e que não há cura. この治れない。人間の心が治れないんです。 O coração do homem não pode ser curado. 唯一の解決は殺すことだけです。 A única solução é matar, crucificar. この古い自分が殺さなければ自由になれないんです。 Então, se o coração do homem não for morto, mortificado, não existe uma solução. 私はもうイエス様を受け入れてからもう60年ぐらい経っています。 Eu já aceitei a Jesus, já passaram
mais de 60 anos. しかし心が良くならないです。 Mas o coração nunca vai melhorar. いつもこの悪い誘惑があります。 E toda vez nós temos essas tentações. 誰が私の陰口言ったらやっぱり心がすぐ傷つけられたいです。 Se alguém falar de nós, mal de nós, por trás, nós ficamos logo magoados. だからその時にただ思い出してここに書いてあるようにもう罪に対して死んだものであり神に対して生きているものだと認めなさいしかないです。 Diz aqui que você admita, diz assim, considere-se mortos para o pecado. 古い自分を直そうとしてもただ偽善者だけになります。 Por mais que nós tente melhorar o velho homem, nós nos tornamos somente hipócritas. ね、外ではすごくいい顔してでも心の中でニャーニャーニャーニャーニャー Talvez exteriormente nós pareçamos muito bonitos, mas o coração está cheio de coisas ruins. 唯一の解決は認めて私古い自分がもう死んだイエス様お願いします私ができないあなたの生き方を私を通して生きていてください Então que nós consideremos que nós vamos morrer, a única solução é morrer para o pecado e que Cristo possa viver em nós. じゃあ今度皆さん誘惑の時にぜひこの言葉を覚えててください Então, na hora da tentação, por favor, lembre desse versículo. 自分がもうイエス・キリストにあってもう死んだものです Em Cristo Jesus nós somos considerados mortos 古い自分の心がもう殺された e nós somos mortos, o velho homem foi morto com Cristo. イエス様お願いします Por favor, Jesus, 聖霊を通してあなたの生き方を私を通して生きていてください através do meu espírito, o espírito que Deus possa ser vivificados. お祈りします Oremos. 愛するイエス様 Deus, nosso Pai amado, あなたは私たちをそこまで愛してくださったことを感謝します nós te agradecemos porque o Senhor nos amou totalmente. 十字架の上で私たちの罪を背負って O Senhor levou os nossos pecados na cruz. そして3日目によみがえって Ao terceiro dia foi ressuscitado. 私もあなたと共に死にました E nós, juntamente com Cristo, nós morremos também. そして今イエス様あなたに会ってあなたと共によみがえりました Então, juntamente com Cristo também fomos ressuscitados. イエス様罪に対する勝利を感謝します Nós te agradecemos, Jesus, pela vitória pelo pecado. 毎日あなたと共に生きられるこの素晴らしい特権を感謝します Nós te agradecemos por esse privilégio de estar com Cristo Jesus. 今日も今週も一瞬一瞬ずつ私を導いてください Que nessa semana, a cada momento, possa o Senhor estar nos guiando. イエス様の皆によって皆さんと心を合わせてお祈りします Eu oro em nome de Jesus com todos os irmãos juntos aqui. アーメン Amém.